Diante de informações talvez inverídicas ou no mínimo distorcidas sobre a responsabilidade desta presidência no desfecho dos trabalhos da comissão processante instalada para apurar denúncia contra o senhor prefeito, considero necessário alguns esclarecimentos para restabelecer a verdade perante os senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa e a população em geral. Conforme é público notório, em situações dessa natureza, todo o trabalho da comissão processante tem suas normas estabelecidas pelo Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Qualquer ato alheio a esse regramento é ilegal e, portanto, deve ser anulado pelo Poder Judiciário. O referido decreto-lei não deixa dúvidas, no seu artigo 5º, que o presidente da Câmara participa apenas de 3 etapas de todo o processo. A primeira delas, de acordo com o item 2 do mencionado artigo, impõe que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores membros sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presente e o relator. Todos aqui estão e são testemunhas de que segui religiosamente essa determinação, o que se evidencia pelo fato de que, em momento algum, houve menor questionamento sobre a lisura e a imparcialidade dos atos que nortearam a instalação da comissão processante. Faço um parênteses aqui, quero render o meu respeito ao trabalho da comissão, e que em momento algum, eu acredito que pela condição das atas, nenhum vereador interpôs nenhuma intromissão nos trabalhos. A segunda participação desta presidência aparece no item 5 do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967, onde é destacado que, concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após da acusação, e solicitará a comissão processante emitirá um parecer final, pela procedência ou improcedência. Presidente da Câmara, a convocação de um julgamento, de uma convocação de sessão para julgamento. Importante ressaltar ainda que o item 4º do mencionado artigo 5º preceitua que o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas. Este prazo de 24 horas, aliás, é o mesmo do artigo 114 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, define para convocações de sessões extraordinárias. Ora, essa que estamos citando. Por derradeiro, em obediência ao 6º do mesmo artigo 5º do Decreto-Lei 201, o presidente da Câmara conduzirá a sessão de julgamento e proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Considero pertinente ainda ressaltar que o artigo 7º do artigo 5º do Decreto-Lei pontua que todo o processo deverá estar concluído dentre 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Se considerarmos que a notificação do senhor prefeito efetivou-se em 29 de julho, os 90 dias se completam exatamente hoje, dia 26 de outubro.
Interpretar de maneira diversa este marco temporal, além de configurar manifesta ilegalidade, servirá apenas e tão somente como justificativa para fugir às consequências de eventuais equívocos praticados na condução dos trabalhos. Em vez de buscar, por meio de atitudes desesperadas, sejam elas mediáticas e até documentais, terceirizar a culpa pelos seus próprios deslizes, sugiro a cada um dos senhores envolvidos, vereadores, que assumam cada um a sua responsabilidade de seus acertos e seus erros nessas ações. Então, cabe esse breve relato, e eu gostaria de fazer uma apresentação. Questão de ordem, presidente. Depois, vereadora Carolina, pode encerrar. Para endossar o que eu falei aqui, primeiramente, nós vamos à parte que todos estão acompanhando ali no telão, onde o senhor prefeito municipal, ele foi citado no dia 29 de julho do 7 de 2020, conforme ilustrado ali o documento, ofício CP01, datado aqui embaixo, grifado na cor amarela e também na parte de cima. Próximo, por favor. Que diz o artigo 5º sobre o prazo de conclusão. Deverá estar concluído dentro de 90 dias, contado da data em que se efetivar a notificação do acusado. Então aqui nós temos ali o calendário feito, isso também é um calendário público, cada um se quiser contar no seu calendário. No total de 90 dias, a contar da data da notificação, hoje, no dia 26, nós estaremos encerrando o prazo para a conclusão dos trabalhos. Próximo, por favor. É importante frisar esta lei, porque esta presidência recebeu um relatório da comissão, realmente justificando o prazo que não havia sido notado, para que os trabalhos fossem adiantados. Isso aí, esta presidência fez a notificação a cada um dos seus gabinetes. E mesmo que tivesse sido adiantado para sábado nós não temos expediente na casa, né? E a lei 4.674 de 65, ela fala que os prazos judiciais que se incidirem ou vencerem aos sábados serão prorrogados por um dia útil. Então, o dia cairia hoje, na segunda-feira, dia 26. Próximo. Como eu disse para vocês, eu tenho participação, eu como presidente, em 3 partes do processo, e eu as li já para os senhores. Então, eu até tive alguma conversa com alguns vereadores hoje, eu efetivamente voltei ao processo hoje, a partir das 9h04 da manhã, onde a comissão protocolou o relatório final na Secretaria da Casa de Leis, conforme também foi passado ao gabinete dos senhores vereadores. Então, o relatório final foi entregue hoje, às 9h04, na Secretaria da Casa de Leis. Então, hoje eu voltei a fazer parte do processo, onde os membros da CP encerram a sua participação e o processo volta à mesa diretora da Casa sobre a minha responsabilidade, né? Então, hoje que eu volto a ter noção e cumprir junto. E é importante salientar, deixar muito claro isso, que as decisões da mesa e da presidência, elas não são pautadas pelo que eu acho, né, e pelo que eu penso, e sim num trabalho regimental, primeiro, respeitando a lei, né? Há um rito legal pela lei que foi enquadrada a CP, e eu tenho, até por incorrer por improbidade, seguir o rito da lei. Foi isso que nós fizemos. E para isso, eu contei com a colaboração da Secretaria da Casa, na pessoa da secretária Marislane, com protocolos todos oficiais, seja desta presidência expedida aos senhores vereadores, seja da comissão protocolada na Casa, sempre com recibo de protocolo em todos os gabinetes dos senhores vereadores, além dos pareceres dos procuradores efetivos da Casa. Esta Casa, já faz algum tempo que a reforma administrativa colocou aqui, até por força da lei, procuradores efetivos, funcionários de carreira que se encontram aqui atrás de mim, Dr. Daniel, Dr. Amanda e Dr. Ricardo. E eles são os guardiões da lei
desta legislatura e desta Casa de Leis. Então, são através de pareceres oficiais dos advogados efetivos da Câmara Municipal de Rio Claro que as decisões da mesa diretiva são tomadas. Próximo, por favor. Nós recebemos, como eu disse, da comissão processante, um ofício para que os trabalhos fossem adiantados para o dia 24 de outubro, sábado, né? Porque assim que nós recebemos esse ofício, eu dei notoriedade dele aos senhores vereadores e solicitamos um parecer da casa, né? Para que nós pudéssemos aceitar ou não esse pedido. Próximo, por favor. E esse pedido, conforme parecer da casa, dos procuradores, que também foram encaminhados aos gabinetes dos senhores vereadores, datado do dia 23, né? Consta que, assim tratando-se do prazo decadencial, contamos em dias corridos, sendo impossível a prorrogação, acho que é o anterior, isso. Já que o prazo para a conclusão dos trabalhos desta comissão, esse foi o da CP, tá? Que foi encaminhado pela CP, né? Finda-se em 27/10. Venho intimá-lo para que tome ciência dos prazos aqui contabilizados, solicitando ainda que seja realizada sessão extraordinária, impreterivelmente para o dia 27, após as 17 horas, para que sejam cumpridas as determinações do artigo 5º do decreto. Nesse ato, solicito ao senhor presidente da Câmara que comunique o horário da sessão a esta presidência, bem como ao senhor prefeito, para que não aleguem desconhecimento dos fatos. Então, esse é o teor do ofício recebido pela presidência com a comissão, solicitando a antecipação do relatório de defesa do prefeito para o parecer final da comissão, né? O que também não poderia ter sido feito, ora que eles só podem solicitar, a comissão só pode solicitar esse pedido para a sessão assim que tiver sido protocolado o relatório. O próximo, nós solicitamos aos procuradores e nós tivemos também com cópia para os senhores vereadores, assim sendo o prazo concedido para a apresentação das razões escritas pelo denunciado, indubitavelmente, é um prazo de natureza processual, devendo ser cotado em dias úteis, excluindo o dia do início, iniciando o dia do vencimento, conforme a legislação assim mencionada. É importante lembrar que todos os prazos dados pela comissão também foram contados em dias úteis. Dessa forma, no entender desta Procuradoria, não existe razão à alteração do prazo, pretendida pela comissão processante, passando do dia 26/10, segunda-feira, para o dia 24/10, sábado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa com relação ao prazo de defesa concedido ao denunciante. Ademais, o sábado não é considerado dia útil, nos termos do artigo 216 do NCPC, não podendo ser utilizado para a prática de atos processuais. No tocante ao pedido de realização de sessão extraordinária para o dia 27, o mesmo também não se sustenta, uma vez que a sessão de julgamento só poderá ocorrer após a apresentação das razões escritas do denunciado, que finda-se no dia 26/10, e da apresentação do parecer final pela comissão processante, não sendo possível a ocorrência destes trâmites legais em tempo hábil. Próximo. Então, nós solicitamos, mais uma vez, as conclusões importantes, né? O prazo de entrega das alegações finais seria para hoje, onde foi protocolado nesta casa. Eu também já dei conhecimento aos senhores vereadores. Hoje, dentro do prazo estabelecido pela própria comissão, deliberado neste plenário, foi protocolado hoje às 16 horas e alguns minutos. Também tem o número do protocolo no documento enviado a cada gabinete, né? A sessão de julgamento só poderia ser marcada após o recebimento do relatório final da CP, que foi feito hoje às 9h04 da manhã, e também foi encaminhado para o gabinete dos senhores vereadores. E o denunciado deve ser notificado com 24 horas de antecedência. Além disso, o próprio regimento interno da Casa prevê um prazo de 24 horas para a convocação de qualquer sessão
extraordinário. Né? Então, são algumas considerações que eu achei necessárias serem feitas, né? Estamos considerando que o dia de 26, que é hoje ainda, ele se estende até às 0 horas, né? Até às 24 horas do dia de hoje. E para que fique claro a participação da mesa diretiva, dos trabalhos administrativos da casa, para que a gente não seja responsabilizado de coisas que nós não tivemos participação. Né? Como eu disse, nós respeitamos aqui o trabalho desde o começo, com todos os direitos sendo cerceados, a comissão que foi montada, num sorteio feito aqui mesmo na frente pelo plenário, né? Onde as pessoas puderam trabalhar. Eu quero aqui registrar o trabalho dos funcionários da casa, de todas as vezes que foi solicitado o plenário, a estrutura, para que as oitivas, para que as sessões pudessem ser realizadas, assim nós o fizemos. As pessoas foram convocadas, funcionários da casa foram enviados a outras cidades para convocações pontuais das pessoas, também teve a participação dos nossos funcionários aqui da casa. Então, esta presidência cumpriu todos os requisitos necessários para o bom andamento da CP. Né? E hoje, a CP, voltando à nossa responsabilidade, como diz o processo-lei, né? A partir do momento do protocolo do parecer final, nós estamos dando esse esclarecimento, né? Que nós cumprimos todos os requisitos necessários para o bom andamento da CP, e segundo o parecer da Procuradoria Efetiva dos Trabalhos da Casa de Leis, e também resguardados por todos os atos protocolados na Secretaria que dá legitimidade ao processo. A cada documento protocolado ou expedido, nós estamos notificando que, pela lei, o prazo da CP encerra-se hoje às 24 horas. Pela ordem, vereadora Caroline Gomes. Bom, presidente, primeiro, eu acho que, pelo fato do senhor ser presidente do partido do prefeito, o senhor está fugindo da raia, usando subterfúgios de leis que não são verdades e realmente inventando mentiras. O senhor diz que não legisla pelo que o senhor acha, mas nem pelo que o senhor pensa, né? E que os procuradores são guardiões da lei. Então vamos lá, né? Eu vou começar a ler um trecho que o senhor esqueceu de ler aqui, do procurador, inclusive, né, dos procuradores. Esse é o trecho dos procuradores, onde fala: assim referido, ofício sustentou que o prazo acima mencionado trata-se de prazo decadencial, né? Isso o senhor falou 1000 vezes dos procuradores da casa e dos ofícios. Os vereadores estão aqui para comprovar isso, as pessoas de casa estão aqui para comprovar isso, que ele falou e enfatizou a questão dos procuradores, e as pessoas aqui presentes também estão aqui para comprovar isso. Então eu vou ler uma parte que o senhor pulou. Assim referido, o ofício sustentou que o prazo acima mencionado trata-se de prazo decadencial, contado em dias corridos, sendo impossível sua prorrogação, sendo que o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão processante findará em 27 de outubro de 2020, ou seja, amanhã. O senhor, acho que o senhor está confundindo o calendário, porque hoje é dia 26. Agora eu vou entrar em outro mérito que o senhor deveria se atentar um pouco mais. Se o senhor, que falou tanto, mas tanto da questão do respeito da casa, eu também tenho grande respeito pela Procuradoria, acredito que cada um tem os seus entendimentos, e por isso que nós usamos o CPP de forma subsidiária, por entender a questão decadencial e não o Código de Processo Civil. Mas já que a Procuradoria entendeu o Código de Processo Civil e o senhor deu o aval nisso, eu vou ler para o senhor o que o senhor, na verdade, deve fazer para não deixar isso ser arquivado hoje como o senhor quer, para não legislar a bel prazer, para não legislar a favor do senhor e a favor do seu comparsa. Essa comissão processante trabalhou muito, teve oitivas que duraram mais de 4 horas, e concluiu pelo parecer da cassação do senhor prefeito, onde verificou que existe dolo ao poder público, que existe dolo aos cofres públicos, e principalmente aquelas pessoas que morreram e que infelizmente não vão
máscaras desses CPIs. E isso, mais do que uma manobra política, o que o senhor está fazendo é um crime de responsabilidade contra uma comissão processante. E agora permita-me ler para o senhor. Decreto-Lei 201/67, artigo 5º. O artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 7. Inciso 7. O processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído em 90 dias, contado da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Como a lei estadual, lei número 9.842, de 19 de setembro de 1967, em seu artigo 30, transcreve o que dispõe o referido decreto-lei, aplica-se assim por força da súmula 722 do STF a competência exclusiva da União para tratar do tema. Ou seja, é inaplicável o disposto no artigo 245 do Regimento Interno na contagem dos prazos que assim encontram redigidos. Ou seja, a questão do regimento interno, ela já é nula nessa questão. Artigo 245. Os prazos previstos nesse regimento não serão contados durante o período de recesso da Câmara. Ok? Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto nesse artigo os prazos relativos às matérias, objetos de convocação extraordinária da Câmara e os prazos estabelecidos às comissões processantes. Parágrafo 2º. Quando não se mencionarem expressamente dias úteis, o prazo será contado em dias corridos. Parágrafo 3º. Na contagem dos prazos regimentais, observe-se-á no que for aplicável à legislação processual civil. Dessa forma, se considerarmos o que dispõe o CPC, que foi o que os procuradores colocaram, e que digo novamente, população de casa, e aqui que o presidente volta a enfatizar. Se dessa forma, se considerarmos o que dispõe o CPC no seu artigo 219 e citado no parecer da Procuradoria, que o presidente acaba de confirmar novamente, né, o prazo para encerramento dos trabalhos dessa comissão findar-se-á no dia 9/12/2020, já que o mesmo prevê a contagem de apenas dias úteis, ok? Então, no artigo 219, na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Tal situação, então, presidente, causaria ofensa ao que dispõe o Decreto-Lei 201/67. Porém, se esse for o entendimento do excelentíssimo senhor presidente dessa casa, caberá a ele, então, caberá ao senhor decidir, já que a comissão processante encerrou, sim, os seus trabalhos dentro do prazo legal, sim, presidente, ficando responsabilizado por eventual interpretação equivocada da sua parte. Já lembrando que, se o senhor não colocar para votar, seja no Código de Processo Civil, que o senhor, novamente, que o senhor tanto fala, que a Procuradoria fez, que a Procuradoria foi atrás, que a Procuradoria não sei o quê, e que o senhor está ciente e que está favorável a isso, se o senhor não colocar até pelo menos 9 de dezembro, o senhor vai sofrer um crime de responsabilidade fiscal e nós entraremos com isso. Contando, tal situação causaria ofensa ao que dispõe o Decreto-Lei 201/67. Porém, se este for o entendimento do excelentíssimo sempre nessa casa, caberá ele assim decidir, já que a comissão processante encerrou seus trabalhos dentro do prazo legal, ficando responsabilizado por eventual interpretação equivocada da sua parte. Contudo, eu ressalto que tal situação foi provocada também, presidente, pelo próprio denunciado, que obstou o trabalho da comissão, postergando seu depoimento por 3 vezes, o que só isso causou atraso em 11 dias. Insistiu na oitiva de uma testemunha para depois solicitar sua substituição, demonstrando total má-fé processual e causando outro atraso de 3 dias. Ou seja, quase dias de prazo da comissão se perderam com as manobras e chincanas
adotada pelo denunciado e pelos seus apoiadores. Que vale lembrar a população, vale lembrar aqui que os secretários no prefeito, na hora de seu expediente, que deveriam estar trabalhando, estavam todos aqui, inclusive seu chefe de gabinete, estavam todos aqui gritando e falando: somos leões de chácara do prefeito, leãozinho de chácara do prefeito, do mico-leão dourado do prefeito. Então, eu ressalto, presidente, mais ou menos também, né? Eu ressalto e reafirmo que a comissão processante, ela atuou sim dentro da maior legalidade e respeitando o contraditório e ampla defesa. E concluídos os trabalhos, opinando pela cassação do senhor prefeito municipal. Agora, caberá ao senhor presidente Luiz André de Godoy a condução dos trabalhos e designar a sessão extraordinária e, consequentemente, a convocação do senhor prefeito municipal. Está em suas mãos. Se o senhor assim não fizer, a gente entrará com pedido de responsabilidade fiscal e a população de Rio Claro está vendo você fugir da sua responsabilidade. Porque aqui eu já mostrei, você falou, enfatizou várias vezes a jurisprudência que você acatou da própria Procuradoria. Eu mostrei aqui que são, então tem que votar até o dia 9 de dezembro. Tem dia hábil, então a gente não perdeu prazo. Pelo contrário, se for adotar o que o senhor está falando, nós temos até o dia 9 de dezembro. Se for adotar o que a gente está falando desde o começo, que é o CPP de forma subsidiária, nós temos até amanhã. De qualquer forma, presidente, amanhã ou até o dia 9 de dezembro, está na sua responsabilidade. O que essa população não vai permitir e o que essa Casa de Leis não quer é impunidade. Essa Casa de Leis, inclusive vereadores que votam contra o favorável, eles querem e eles devem saber e votar pela apreciação do relatório. Então, presidente, fica aqui a seu critério. Se o senhor quiser usar de subterfúgios para fazer uma manobra política, para enganar a população de Rio Claro, se o senhor quiser fazer uma manobra política para driblar a questão do prefeito, onde o senhor é presidente do partido dele, fique à vontade, mas não acho que o senhor se livrará dessa responsabilidade. Não acho que o senhor se livrará de crime de responsabilidade. Até dia 9 de dezembro o senhor tem esse prazo, ou até amanhã. A decisão é sua. A decisão está assinada aqui pelo senhor. Então o senhor não me venha fazer manobras políticas, porque aqui comigo não cola. Parabéns! Primeiro, quero responder a nova vereadora, que eu sou com muito orgulho presidente do partido do prefeito. Aliás, eu tenho que ter um partido para estar sentado aqui, né? E o meu, com muito orgulho, é o Democratas. Tá? E eu estou sentado aqui, inclusive, por 2 vezes pelo voto da senhora, a qual eu agradeço muito. A qual me arrependo muito. Mas votou. E de livre e espontânea vontade. Votei no Juninho também, a gente sempre se arrepende, né? Eu continuo com o mesmo discurso verdadeiro que fiz no começo, né? Eu estou aqui para cumprir as formas da lei, embasadas nos pareceres jurídicos da Procuradoria da Casa, respeitando os trabalhos dos departamentos administrativos da Câmara Municipal de Rio Claro, né? Segundo o entendimento da Procuradoria, o prazo se esgota hoje até 0 horas, né? E como foi dito tanto aqui pela presidente, pelo processo de acusação, né? A Justiça Comum também está aí fora e podem ser consultadas a qualquer momento, né? Para os entendimentos que a presidente da comissão tenha. Eu reafirmo aqui o meu compromisso com a legalidade dos processos da casa e dou por encerrado esse processo, essas explicações do processo, né, aguardando até o final do dia de hoje, segundo o entendimento da Procuradoria. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.